estamos em mais um programa Papo Cabeça. Estamos com um tema bastante interessante, avivamento. E hoje está comigo o teólogo Josivaldo, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém do Campo de Ribeirão Pires. Josivaldo, é um prazer, é uma honra, uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui no nosso programa Papo Cabeça. Amém, pastor. Para mim também é satisfatório estar ao seu lado, né? Como nós já falamos, desde a Ponta da Praia, onde o senhor foi lá como substituto, nós nos conhecemos e de lá nunca mais paramos de falar sobre a palavra de Deus. E é sempre bom estar ao seu lado para fazer esse trocadilho, né? Sobre a obra de Deus, sobre a palavra de Deus. Para mim a satisfação é muito grande. Obrigado. Amém. Temos certeza que o papo vai ser muito gostoso. Amém. Hoje. Josivaldo, avivamento. Eu vou começar com a pergunta tema. Defina teologicamente o que é um avivamento. Avivamento, segundo o dicionarista Antônio Ruais, quer dizer avivar-se, trazer vida, animar-se, né? Mas levando para o nossos dias, ou trazendo aqui para o contexto cristão, o Espírito Santo que traz essa renovação, ele faz com que as pessoas, os cristãos de um modo geral, venha a se arrepender pelos seus pecados e se volte assim para Deus, para a sua palavra. Verdade. Ô Josivaldo, então o avivamento também é um arrependimento, vamos colocar dessa maneira? Com certeza, os dois andam lado a lado. Entrelaçam, não tem como ser diferente, não tem como haver avivamento onde permanece o pecado, onde permanece a libertinagem. Então, para se haver um verdadeiro avivamento, tem que haver um contritamento, um arrependimento, uma volta a Deus por completo. Não tem como ser diferente. Então, se o camarada não se arrepender, não tem como ele ser um avivado. Não tem. Pode ser como o senhor falou, ter barulho, né? Ser aquela chamariz aos olhos humanos. Mas o verdadeiro avivamento, ele traz consigo o arrependimento. É porque hoje, Josivaldo, a gente enxerga em alguns lugares barulho, histeria, empolgação. Sim. Mas o avivamento está faltando, porque o avivamento é totalmente diferente disso. Exatamente, não tem como ter avivamento, né? Só no externo. O avivamento leva à mudança de atitude entre os cristãos. Certa feita alguém falou: ia caminhando uma criança ao lado do seu pai e de longe ele falou para seu filho: ali vem uma carroça vazia. O filho se assustou: pai, mas como que o senhor percebe que ela está vazia? Ela está vazia por causa do barulho. Então muitas vezes esse avivamento é um verdadeiro esvaziamento da presença de Deus. Então não tem presença de Deus, inventa-se. Não tem avivamento, é só invenção. E hoje nós vemos até inovação. Inovação. Sem contar as aberrações, né? Como a chamada, não sei se o senhor está inteirado, do avivamento de Toronto. No início da década de 90, o final da década de 90 para o início dos anos 2000, existia a chamada avivamento de Toronto, onde se havia unções do riso, unções do macaco, tantas aberrações, se dizendo que isso era avivamento, mas não tinha mudança de vida, não tinha uma volta à palavra, não tinha volta à oração. Então não é um avivamento, isso é um barulho estranho, que por vez até se vimos por causa desse tal de chocarrice entre os mais tradicionais. Eu fico imaginando, Josivaldo, da onde se cria, da onde se tira, porque as escrituras não mostram nada disso. Não tem nas escrituras. Você vai pegar do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, você não vê essas aberrações. E os camaradas conseguem introduzir dentro de uma igreja. Pastor, também eu tento entender onde é que vão se buscar essas ideias, né? Não sei, talvez pelo fato de, lá em Atos dos Apóstolos, quando se deu, disse que teve barulho, né? Isso. Mas
não é um barulho como uma lata vazia, né? Houve ali manifestações do poder do Espírito, houve convenção, houve mudança de vida. Ali eles foram cheios. E mudança de vida, pastor. Cada um que saiu ouvindo a palavra ali, saiu com a vontade, com a ansiedade de levar esse evangelho para outro. Esses avivamentos não é só barulho dentro da igreja. Você não vê convenção, você não vê... Tem um inchamento em algumas delas, né? Porque fala o que agrada. Mas o verdadeiro avivamento leva o povo à busca pela palavra e à dedicação à oração. Como você disse, dedicação à oração. E você comentou, alguns tempos atrás aí, que o avivamento no livro de Atos, eles vieram debaixo de uma oração, eles estavam orando. Exatamente. E depois da oração foram cheios do poder de Deus. Então, o avivamento está também entrelaçado com oração. Não tem como ser diferente. Se não tiver oração... É uma via de mão dupla. Não tem como ter avivamento se não tem oração. O Espírito desceu em Atos dos Apóstolos quando ele estava reunido. Para quê? Para fazer barulho? Não, para orar. Através dessa busca é que ele desce. Não tem como ser diferente. Verdade. E nós vimos, pastor, que em toda a história, o avivamento, ele precede, né, a depravação, o distanciamento, o pecado que às vezes estão entrando entre o povo de Deus. Você vai ver em todo o Antigo Testamento, você vai ver que todas as vezes que vem um avivamento sobre o povo, é porque o povo estava declinando com o seu relacionamento com Deus. Se afastando. Se afastando por completo. Aí quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós vemos que o profeta Abacuque, ele pede ao Senhor um avivamento. Não é verdade? É verdade. E se nós pararmos para perceber, pastor, a gente nota que nos nossos dias nós temos que ter o cuidado, porque senão nós vamos deparar com esse esvaziamento, com esse esfriamento mesmo dentro de nós. Por quê? O profeta fala, aviva a tua obra aonde? Em qualquer instante? Não, é no meio dos anos. Por quê? Porque nós iniciamos com todo vigor, nos convertemos, e estamos com força, com dedicação, temos chamamento para a obra do Senhor e fazemos com tudo, com toda a dedicação possível. Mas vai chegando os tempos, somos mal interpretados, às vezes não temos aquele reconhecimento que deveríamos ter em algumas ações, e a gente agora começamos a esfriar. Aí eu acho que esse é o momento de nós fazermos a oração de Abacuque. Isso. Aviva, Senhor, a tua obra aqui, no meio desses anos, para que eu volte a ter esse vigor, essa vontade de fazer a tua obra. Porque, Josivaldo, sem avivamento, não tem como. Não tem como. A igreja ela tem que ser avivada. Exatamente. A igreja ela tem que ser cheia do poder de Deus. Sim. Porque o poder de Deus é o que move a igreja. Verdade. Em Apocalipse, nós vamos ver lá que se a igreja ela não é quente e ela não é fria, ela não serve para nada, a não ser para ser jogada para fora, ser vomitada. Então, muitas vezes, essas igrejas cheias de barulho, cheias de danças e movimentos estranhos ao nosso Pentecoste, tem levado a má fama. E quem sabe o Senhor possa estar vomitando essas igrejas, né? Josivaldo, aí eu vou perguntar para você, vou apimentar um pouquinho a nossa conversa. As igrejas atuais, elas são avivadas? Pastor, como eu falei, né? O avivamento... Eu não estou dizendo barulho Sim, tem muitos, né? Eu estou dizendo avivado. Verdadeiro avivamento. Então, eu acho que a gente temos que fazer a oração de Abacuque, porque as igrejas estamos vivendo uma descida ladeira abaixo, um decrível terrível na vida espiritual, porque nós vemos pastores divorciando-se, casando de novo, líderes trazendo escândalo, o pecado sendo escondido. Então a igreja começa a descer ladeira abaixo, se arrebentar. Digo
algumas que se dizem igreja, porque a verdadeira igreja está sempre na busca do verdadeiro avivamento. E como eu falei, o avivamento precede o declínio espiritual. Está na hora de nós bradarmos como profeta: aviva a tua obra, ó Senhor. Amém. Que Deus possa lhe abençoar, Josivaldo, de uma forma especial. Amém? Deixa uma mensagem para aquele que está nos assistindo. Pastor, nos nossos dias, como eu falei, estamos passando por dias difíceis. As igrejas que realmente pregam a palavra andam com dificuldade. Por quê? O povo quer ouvir aquilo que lhe agrada. Verdade. Não querem ouvir a verdadeira palavra. E para ter um verdadeiro avivamento, tem que haver oração, tem que haver entendimento da palavra. E se volte para a palavra, se volte para a oração, se volte para buscar as coisas de Deus. Amém. Josivaldo, que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi um prazer, foi uma honra estar recebendo você aqui no Papo Cabeça. Você que está nos assistindo, continue nos acompanhando. Até o próximo Papo Cabeça. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Olá, o que você gostou do tema de hoje? Se você gostou, então divulgue. E você também pode mandar o seu tema para que nós possamos estar aqui discutindo sobre o seu tema. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo Papo Cabeça com o Pastor Fabiano.